Olá, meu nome é Patrick Moreira e esse é o podcast da Morgan Pro. Um podcast sobre a indústria, tecnologia e conhecimentos do universo metal-mecânico. Nosso conteúdo é voltado tanto para profissionais quanto curiosos e hobbyistas. Seja qual for o seu caso, será um prazer ter você conosco. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema essencial para quem trabalha com corte, desbaste ou acabamento de metais. Ou seja, como escolher o disco abrasivo ideal para cada aplicação. Parece simples, mas escolher o disco errado pode comprometer o acabamento, reduzir a produtividade e até causar acidentes sérios. Vamos explorar os tipos de discos disponíveis no mercado, suas aplicações específicas, os critérios técnicos que influenciam na escolha e algumas dicas práticas para melhorar o dia a dia na sua empresa ou oficina. Seja você um profissional experiente ou alguém que está começando agora, esse conteúdo vai te ajudar a economizar tempo, economizar dinheiro e evitar grandes dores de cabeça. Bom, a gente vai começar falando então dos discos abrasivos mais comuns no mercado. Os discos abrasivos variam bastante conforme a finalidade e o tipo de material que vai ser trabalhado. Existem 5 tipos principais. O primeiro é o disco de corte fino, ou seja, um disco ali com espessuras entre 1 mm e 2 mm. Ele é ideal para cortes rápidos e precisos em chapas finas, tubos e perfis metálicos. Ele gera menos rebarba, diminui o esforço da máquina e melhora o acabamento. Agora, o segundo é o disco de corte grosso, ou seja, espessura ali entre 2,5 e 3,2 milímetros. Ele é mais durável e robusto, indicado para cortes pesados em estruturas metálicas mais espessas, como vigas ou blocos maciços. O terceiro é o disco de desbaste. Geralmente ele tem algo em torno de 6 mm de espessura e é reforçado ali com fibra de vidro. Ele tem uma excelente remoção de material e é muito bom para limpeza de cordões de solda, limpeza de rebarbas ou até de oxidações mais pesadas. O quarto tipo é o disco flap. Ele também é chamado de disco de lixa lamelar, que é o nome chique dele. Ele é composto por basicamente tiras sobrepostas de lixa. Ele é indicado para acabamento intermediário ou final. É ideal para quem quer tirar o reforço dos cordões de solda, fazer chanfros menores ali, ou dar acabamentos em metais em geral. O quinto disco é o disco de limpeza. Também é conhecido ali como strip disc. E ele é fabricado com material abrasivo poroso. Ele remove tinta, ferrugem, carepas e sujeiras mais grossas sem agredir tanto o metal de base. Ele é muito bom também para fazer a limpeza da região que vai ser soldada, para fazer ali uma preparação. E além desses 5 principais tipos, existem alguns discos menos comuns, como o diamantado ou até mesmo um disco híbrido. Os diamantados, embora eles sejam menos comuns na metalmecânica, eles podem ser úteis ali para materiais duros ou algumas ligas específicas. Já os discos híbridos combinam ali funções de acabamento e de desbaste. Lógico que eles são menos duráveis, mas podem ser úteis ali para algumas tarefas rápidas e para quem busca mais praticidade. Agora que a gente sabe quais são os principais tipos de discos abrasivos para metais, vamos falar de 5 pontos importantes que devem ser considerados antes da compra. O primeiro é o tipo de material que vai receber a operação. Por exemplo, trabalhar com aço inox exige discos com abrasivos que não contaminem o material.
Já trabalhar com alumínio exige abrasivos que não empastem. O segundo tipo é o tipo de trabalho, ou seja, vai ser corte, desbaste, acabamento ou limpeza. Cada tarefa exige uma característica específica do disco. Pode parecer óbvio, mas é muito comum ver gente usando o disco de corte para desbaste, por exemplo. O terceiro é o tipo de máquina. Discos para esmerilhadeira, lixadeira, retificadora ou serra possuem formatos, diâmetros e rotações diferentes. Usar o disco errado pode ser perigoso, hein, pessoal? O quarto é a velocidade ou rotação suportada pelo disco. Ou seja, nunca ultrapasse a rotação máxima do disco. E lembrando que esse número geralmente vem indicado no rótulo, tanto em RPM, que é rotações por minuto, quanto em metros por segundo, que é a velocidade linear. Por fim, o quinto são as marcas e certificações. Eu sei que cada vez mais existem marcas novas no mercado, mas o ideal é dar preferência para marcas reconhecidas ou que possuem selos de qualidade e certificações. Bom, a gente já vai continuar falando sobre como escolher um disco abrasivo, mas vamos fazer uma pausa para dar algumas dicas mais práticas e listar alguns erros comuns na utilização de discos abrasivos. A primeira dica é nunca forçar o disco durante o uso. Deixa o disco trabalhar no ritmo dele, sem colocar ali uma pressão excessiva, não tem necessidade. A segunda dica é não use o disco de corte para desbastar. Isso gera trincas e pode causar até acidentes. A terceira dica é armazene os discos em local seco, plano e longe do sol ou umidade. Isso evita empenamento dos discos. E lembrando que discos empenados podem perder a estabilidade, ok? A quarta dica é verificar a validade e a integridade dos discos antes do uso. Um disco com trincas, por exemplo, desgastado, com certeza deve ser descartado para evitar acidentes. A quinta dica é quando você perceber alguma vibração excessiva, um cheiro estranho ou uma performance muito baixa do disco, vale a pena trocar ele imediatamente. A sexta dica é utilizar a flange correta. Uma flange torta, por exemplo, pode ali comprometer o equilíbrio, deixar o sistema desbalanceado e causar até rompimento do disco. E, para quem já faz tudo isso que a gente falou, eu vou deixar aqui uma dica extra. Faça um diário simples dos discos usados em cada projeto. Isso ajuda a comparar o desempenho entre marcas e modelos, para você entender qual disco que está valendo mais a pena ser utilizado. Agora, para quem quer se diferenciar mesmo no conhecimento de discos abrasivos, o grande passo é começar a entender como funciona a classificação deles. Isso não é útil só para quem usa o disco não, mas também para quem compra, para quem administra. Desse jeito, você não vai mais escolher discos só pelo preço e pela marca. E digo mais, hein? As surpresas na hora de testar um disco vão diminuir bastante. Lembrando que essa classificação vem escrita no corpo da maioria dos discos abrasivos do mercado. Ela é dividida em 5 partes principais. A primeira parte é o tipo do abrasivo, ou seja, se começar com a letra A, quer dizer que o elemento abrasivo do disco é óxido de alumínio. O óxido de alumínio é um material de dureza e resistência equilibrados, o que é uma boa opção para quem vai trabalhar com aço carbono, sem tratamento térmico, metais forjados, fundidos e aplicações em geral. Agora, se começar com a letra Z, quer dizer que o elemento abrasivo do disco é o zircônio. O zircônio possui boa remoção e alta durabilidade.
Ele atende bem tanto o aço carbono quanto o aço inoxidável. Se começar com a letra C, quer dizer que o elemento abrasivo do disco é carbeto de silício. O carbeto de silício é mais agressivo, tem uma alta dureza, mas menor resistência. É adequado para quem trabalha com ferro fundido comum, metais não ferrosos ou até materiais não metálicos. Por fim, se tiver a inicial CFX ou CER, quer dizer que é um disco com elemento abrasivo cerâmico. Esse elemento cerâmico entrega uma alta performance, o que acaba sendo um ótimo custo-benefício em desbastes pesados. Ele pode ser usado em aço carbono, aço inoxidável e ligas com alto teor de níquel e cobalto. A segunda parte da classificação é a granulometria, ou seja, o tamanho do grão. Números baixos como 24, 36, 40 indicam grãos maiores, que são excelentes para a remoção bruta do material. Agora, grãos médios como 60 e 80 são uma boa opção para preparação de superfície. Por fim, se na classificação do disco existe números acima de 120, quer dizer que os grãos são finos, ou seja, quer dizer que aquele disco é recomendado para acabamentos mais delicados ou até mesmo polimento. Vamos falar agora da terceira parte da classificação dos discos, que é a dureza. Essa dureza segue as letras do alfabeto, começando pelo A e indo até o Z. Ou seja, discos com classificação do A até o H são considerados discos macios. Eles se desgastam mais rápido, mas expõem os novos grãos com mais frequência, sendo uma boa opção para trabalhar em materiais mais duros como o inox, além de evitar o efeito de empastamento, que é quando muitos resíduos ficam presos no disco e ele perde o desempenho. Discos com a classificação da letra I até P possuem uma dureza equilibrada, na média. Agora, discos com classificação do Q até o Z são discos duros. Eles têm um desgaste mais lento, o que dá uma vida útil maior para o disco, mas geralmente tem um corte mais lento e risco maior de empastamento. Discos de alta dureza geralmente são mais recomendados para trabalhar com materiais mais macios ou quando o objetivo é um acabamento mais uniforme. A quarta parte da classificação é o tipo da liga que compõe o disco abrasivo. No caso dos discos usados em metais, existem 4 ligas mais comuns. A primeira liga, que merece destaque, é a BF, que significa resinoide com fibra reforçada. A liga BF é uma das mais comuns e é utilizada principalmente na fabricação de discos de corte, discos de desbaste e também nos discos flap. Ela é ideal para aplicação em materiais como aço carbono, aço inox e ferro fundido. Entre as suas principais vantagens estão a alta resistência mecânica e a segurança para uso em rotações elevadas, o que é fundamental para o desempenho e a durabilidade do disco. Já a segunda liga é a V, que representa a liga vitrificada. A liga V é amplamente usada na fabricação de rebolos para retífica de precisão, especialmente para uso em aços temperados e ferramentas de corte. A principal característica dessa liga é sua alta dureza e resistência ao calor. Porém, ela tem um ponto fraco. Ela é mais frágil quando submetida a impactos. A terceira liga importante é identificada pela letra B, que representa o resinoide simples. A liga B é bastante comum em rebolos em geral, utilizados para desbaste leve em metais e afiação de ferramentas. Ela oferece um bom equilíbrio entre a capacidade de corte, durabilidade e um custo acessível, sendo então ali uma liga bastante versátil. Por fim,
a liga representada pela letra R indica borracha. A liga R aparece em discos voltados para desbaste fino e acabamento, sendo muito útil em trabalhos com aço inox e ligas leves, como o alumínio. A sua grande vantagem é a flexibilidade, que permite um acabamento mais suave e preciso nas peças. Agora, a última parte da classificação de um disco abrasivo é a parte que descreve o formato desse disco, ou seja, a estrutura geométrica dele. Essa é uma informação mais intuitiva para quem possui o disco em mãos, mas pode ser útil para quem está comprando um disco pela internet, por exemplo, ou via catálogo. O tipo 41 é o disco de corte reto. Ele tem o corpo totalmente plano e é ideal para acordes em linha reta com alta precisão. É o mais comum para cortes finos, tanto em aço carbono quanto inox. Por ser um disco fino, ele também exige mais cuidado, mas oferece ali um corte mais limpo e com menor esforço. Já o tipo 42 também é um disco de corte, mas com um leve rebaixo no centro. Esse rebaixo permite a inclinação maior da esmerilhadeira, o que facilita o acesso a áreas de difícil alcance. É excelente para cortar tubos, cantoneiras ou superfícies mais irregulares, onde o tipo 41 pode ter dificuldade. Agora, falando de desbaste, o mais comum é o tipo 27. Esse é o famoso disco de desbaste com o rebaixo central. É mais espesso e robusto, suportando bem pressões laterais e acaba sendo ideal para remoção de soldas, rebarbas e desbaste pesado em geral. Além desses, existem algumas variações específicas como o tipo 29, que é um disco flap com abas inclinadas. Ele é ótimo para acabamento em superfícies curvas e anguladas, porque permite ali um contato mais eficiente com o material. Para finalizar o podcast de hoje, vamos falar então de segurança. Quando falamos de discos abrasivos, realmente não dá para deixar a segurança de lado. Ela precisa ser uma prioridade absoluta em qualquer ambiente de trabalho, e a triste verdade é que muitos acidentes sérios acontecem com discos abrasivos porque a segurança não foi levada a sério. O primeiro ponto para evitar acidentes não é nenhuma novidade, e é basicamente utilizar equipamento de proteção individual, o famoso EPI. Não custa lembrar que os EPIs básicos nesse caso incluem protetor facial, máscara contra poeira, luvas, avental e abafador de ruídos. Outro ponto também importante é verificar a integridade do disco antes de montar ele na esmerilhadeira. Qualquer trinca ou dano pode comprometer a segurança durante o uso. Também é fundamental respeitar a rotação máxima indicada pelo fabricante. Ultrapassar esse limite aumenta bastante a chance do disco estourar. Com relação à montagem, é importante usar a flange tanto com a medida correta quanto na posição correta para aquele tipo de disco. Nem precisa falar que é bom ter certeza de que o disco está bem apertado, sem folgas, né? Não é todo mundo que faz, mas o ideal é sempre apertar o disco usando uma ferramenta própria, ao invés daquele famoso tapa, né, que muita gente usa para apertar ou desapertar o disco. Um disco mal apertado tem chance de vibrar, o que atrapalha o serviço, danifica a máquina e aumenta o risco de acidente. Agora, um assunto polêmico é a capa de proteção da esmerilhadeira. Realmente ela pode atrapalhar um pouco a visão, mas ela é uma proteção fundamental caso o disco solte alguns pedaços ou estoure durante o uso. Com certeza é um grande salvador de vidas, viu? Outro ponto importante é a forma de operar. Evite usar o disco em ângulos errados ou aplicar ali uma pressão excessiva.
A maioria dos discos mostra no corpo dele qual é o ângulo ideal para uso. Usar um ângulo errado tanto desgasta o disco de forma errada, quanto aumenta muito o risco de acidente. E para fechar, uma curiosidade para quem acha que todo esse cuidado é bobagem: se um disco romper durante o uso, os fragmentos podem ser lançados a mais de 250 km/h. É isso mesmo. É uma velocidade suficiente para causar ferimentos graves ou até mesmo fatais. Então é melhor seguir os procedimentos de segurança do que ter algum arrependimento futuro, né, pessoal? Bom, agora que você conhece os principais tipos de discos, seus usos e os cuidados essenciais, é hora de aplicar esse conhecimento na prática. Tanto para quem usa esses discos como ferramenta de trabalho, quanto para quem compra ou faz a gestão desse tipo de material. Se você gostou do assunto de hoje, siga o podcast da Morgan Pro no seu aplicativo favorito e compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário. Quem sabe a sua ideia não vira tema de um próximo episódio. E se você estiver em busca de um bom fornecedor de discos, entra no site morganpro.com e faça a sua cotação. A Morgan Pro trabalha com as melhores marcas e modelos de discos do mercado. Tenho certeza que a gente vai encontrar o modelo ideal para sua empresa. Meu nome é Patrick Moreira e foi um prazer ter você conosco.